Bom, pessoal, então, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do momento que você esteja assistindo ao curso, né? A gente hoje vai falar sobre os esquemáticos, né? Os diagramas esquemáticos, a representação de circuitos através deles. Primeiro, é importante a gente saber o que são esses famigerados diagramas esquemáticos, né? Bom, eles são formas padronizadas para a gente representar circuitos elétricos, né? Já são usados há bastante tempo, inclusive. Por que que eles são usados? Bom, se a gente for olhar, um circuito simples, por exemplo, uma lanterna, a gente fica meio sem entender por que usar um diagrama, né? É só uma pilha, uma chave, uma lâmpada, né? No desenho à esquerda fica assim bem claro que é uma coisa simples de representar e tal. Aí a gente fala, para que inventar essa moda de esquemático? Complicar a nossa vida e não sei o que. A gente fica tendo que lembrar que símbolo é o que e não sei o que. Ah, é muito complicado. E aí a gente olha para o desenho da direita, o símbolo do esquemático, e a gente fala, é, era mais simples fazer o desenho, né, representativo do físico mesmo do que o esquemático. Bom, a princípio pode ser, mas isso é uma coisa que a gente pode ver melhor no exemplo seguinte. Olha aí. Imagina um desenho, uma placa dessas, representar ela fisicamente toda. E ficaria uma coisa super confusa, né? Como vocês podem ver, olha só. Então, olha, tem peças aí que a gente fala, que é isso, meu Deus do céu, e tal. Potenciômetro, capacitor e o diabo a quatro. Esse circuito à direita é só para a gente exemplificar, tá? Não é necessariamente esse. Mas são circuitos de radiocomunicação, né? Então, aí a gente tem uma simbologia bem mais clara à direita, vocês podem ver, olha só. Fica mais fácil a gente fazer uma análise, a gente entender o que cada componente está fazendo, né? Do que a gente só olhar a placa né? Imagina que coisa se fosse um desenho desses ao invés de um diagrama esquemático. Então ele facilita muito a nossa vida, né? Bom, mas se for para a gente pôr por escrito, por que que eles são usados? Eles são necessários, são, na verdade, não só necessários, são fundamentais para a implementação do projeto. Porque a gente vai ver na nossa aula sobre prototipagem de placa de circuito impresso, é necessário você ter um projeto, né? Senão você vai tirar da onde as peças que você vai ter que ligar, o que você vai ter que ligar com o que. Imagina, na fábrica, como é que eles vão saber qual é a sua ideia, né? O que vai ser feito, qual é o produto. Então precisa ter essa documentação padronizada para melhorias futuras também, porque se a gente for pensar, aquilo que você tem registrado, você vai poder analisar e poder falar assim, olha só, eu posso melhorar isso, né? Essa peça aqui eu não preciso dela, eu posso usar uma melhor, né? Ou então eu posso falar que, ah, não, eu estou perdendo muita energia. Eu posso tentar uma versão mais simples, né? Porque talvez aquela que eu fiz tenha recursos demais e eu queira que ela seja para um público maior, para um alcance maior, né? E, enfim, esse tipo de coisa. Manutenção, porque o técnico precisa, né? Vamos ajudar o técnico, né, gente? Vamos ajudar a minha classe. A gente precisa da documentação, o técnico precisa para poder saber o que está errado, saber analisar o circuito, né? Também poder apontar defeitos que sejam sistemáticos para o próprio engenheiro, para o projetista, poder melhorar numa versão futura, né? Daquele projeto, enfim, para documentação é necessário a gente ter esses diagramas esquemáticos. E agora vamos fazer uma revisão de alguns componentes e dos símbolos, né? Para alguns pode ser uma revisão, para outros pode ser um primeiro encontro. Então nós vamos passar assim bem tranquilinho e tal, passo a passo, para a gente não ter dúvida nesses componentes. E qualquer dúvida também, vocês podem procurar lá no fórum que eu vou estar, eu e os outros professores vamos estar à disposição para poder ajudá-los.
A fonte de tensão contínua, né? Nosso primeiro elemento, vamos começar dele, que é o nosso velho conhecido, né? Todo mundo já viu alguma fonte de tensão contínua, pode ser pilha, bateria, seja de carro, celular, alarme, qualquer coisa. Fonte de bancada, né? Que a gente tem lá no laboratório. Todas essas são fontes de tensão contínua. Claro, a tensão vai variar conforme a aplicação, mas em essência elas são a mesma coisa, fonte de tensão. Olha aí a simbologia, que bonitinha. São dois risquinhos, né? É, geralmente, gente, esse símbolo aqui da esquerda, né? Esse aqui, ó, ele é usado para representar uma pilha ou uma fonte mesmo, né? De bancada. E o outro, ele é usado para representar baterias. Agora, vê se não faz sentido. Se você ligar duas pilhas, o que que você tem? Você tem uma bateria, né? A bateria nada mais é do que várias células que a gente chama, várias pilhas, ligadas uma em série com a outra. E aí no final você tem o que? A soma do potencial elétrico. Então fica bem intuitivo quando a gente pensa desse jeito, ó. Então alguma lógica tem nesse negócio, algum método tem nessa loucura aí, né? Vamos lá. A fonte de tensão alternada, que também a gente conhece bem, né? A tomada. E esse carinha esquisito aqui. Esse carinha esquisito, ele é um gerador, né? É aquele que fica ligado lá na hidrelétrica ou na turbina eólica, né? Onde a gente vai ter uma conversão de energia mecânica em energia elétrica, e essa energia elétrica vai ser de natureza alternada, né? Uma fonte de tensão alternada. Olha o símbolo dela, que bonitinho. Essa bolinha com esse tio no meio, que vai remeter ao sinal alternado, né? Que é um sinal senoidal e tal. E alternado, né? Por quê? Só para tirar a dúvida. Porque uma hora aqui vai ser mais positivo, a tensão, e aí o que tiver ligado aqui, ó, a corrente vai passar daqui para cá. E outra hora vai ser o contrário, né? Ela vai ficar mais positiva aqui embaixo, ela vai assumir um sentido oposto de corrente. Então, é o contrário da fonte contínua, que tem uma polaridade fixa, né? A fonte de tensão alternada tem a polaridade variável a todo instante. O resistor. Resistor, nosso velho amigo de fé, irmão camarada, né? Onde a gente tem aí resistores de vários tipos, né? De vários, para todos os gostos, para todas as aplicações. A gente tem o resistor de carvão, resistor de fio, resistor de porcelana, ó. Esse resistor que a gente conhece, ele tem o código de cores, não é isso? Bonitinho, né? Que a gente olha lá e compra na lojinha e tal, para as nossas aplicações, que a gente viu lá no laboratório. Mas que é o de carvão. Mas existe também um resistor, ó, de porcelana, para poder aguentar potências maiores. E o de fio, é o fio enrolado mesmo, gente. Ali, ó. Então, ó, por exemplo, esse daqui você pode ver que ele aguenta 5 watts. Então já é uma potência maior. Esses aqui, ó, que a gente conhece, os coloridinhos, eles não aguentam muita coisa não. Geralmente eles são para meio watt, 0,25. Acho que a gente consegue encontrar, se não me engano, até de 1 watt, né? Mas não tenho certeza. Os mais comuns são de 0,25, meio, né? Para potências maiores já são resistores mais parrudinhos. A simbologia. Vocês vão encontrar dos dois tipos, gente. Então pode ser esse retângulozinho aí, ó, né? Que é geralmente usado para resistor. Esse símbolo é resistor. E esse dente de jacaré deitado aqui, ó, esse negocinho todo doido, esse, sei lá, parece uma mola, né? Uma coisa doida. Isso aí é o símbolo da resistência elétrica, né? Mas ele também pode da propriedade física resistência, mas ele também pode ser usado para resistor, não tem problema não. Pode usar qualquer um dos dois que você vai conseguir passar seu recado no seu projeto. A resistência variável ou resistor variável, né? Onde a gente tem quem? Potenciômetro. Potenciômetro é quem? É aquele cara, ó, ele tem 3 perninhas, 3 terminais. De uma perninha até a outra, da outra ponta, ele tem uma resistência total.
Agora, de uma perninha, qualquer uma delas, para a perninha do meio, para o terminal central, a gente tem uma resistência variável. Porque à medida que eu vou girando esse negocinho aqui, ó, essa ponteirinha dele, eu vou girando isso, olha, ela vai alterar a resistência total, né? Proporcional ao tanto que eu giro. Giro muito, a resistência vai aumentando até chegar no máximo. Deixo no mínimo, a resistência é zero. E tem também o trimpote, por exemplo. O trimpote, ele foi aquele que a gente viu é, lá naquele circuito de comunicação, lembra? No início tinha um monte lá. Isso é um negócio assim bem útil, porque alguns circuitos que a gente não queira que a resistência varie com vibração, com um toquezinho que você der no circuito, na placa, ela vai ficar lá, ó, porque você vai precisar de uma chave de fenda, colocar aqui para poder alterar a resistência. Ele vai dando voltas, sabe? Você dá voltinhas lá com a chave de fenda e ele vai alterar a resistência. Então, esse cara aqui, dependendo da aplicação, ele é mais interessante se for uma coisa que você não vai mudar. Se for uma coisa que você vai ter que ajustar num valor fixo, assim, preciso, e deixar lá pronto. Aí você usa um trimpote. Ou então a resistência de chuveiro, que também é uma resistor variável. Olha aí os símbolos, né? Aí você fala, meu Deus do céu, mas tem necessidade de tanto símbolo assim? Pois é, né? Mas é a vida, não tem jeito. Para cada aplicação é usado um símbolo desses. Mas aqui a gente vai entender que qualquer um desses é potenciômetro ou resistor variável, né? Geralmente esse daqui é para trimpote, né? Ou trimpô, aí depende da pronúncia. Não sei qual que é a certa, né? Vocês me desculpem a ignorância nesse aspecto. E aqui a gente tem um para potenciômetro, né? Então, mas tanto faz. Qualquer um que vocês usarem, a gente vai conseguir entender o que vocês estão querendo dizer. Agora vamos lá, capacitor, né? Capacitor, a gente viu, né? Tem aquele cara que serve para armazenar cargas, não é isso? Ele vai armazenando cargas elétricas lá no seu circuito. Então a gente tem capacitores também de todos os tipos, de todos os gostos, né? Tem capacitor cilíndrico, que é esse daqui, ó, eletrolítico, redondinho, caixinha d'água, tipo aquelas, sabe quando você abre uma placa que parece umas caixas d'água cilíndricazinha lá no negócio, na placa, então. Bom, tô falando assim como se supondo que vocês já tenham tido curiosidade tal de ver plaquinha de circuito, mas é uma coisa interessante. Se vocês tiverem depois aí alguma sobrando e velhinha, pode abrir que é uma coisa curiosa de se ver. Capacitor eletrolítico, ó. E o capacitor, geralmente não, sempre o capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Então se você liga ele de um jeito ou de outro, ele pode até explodir se você inverter, né? Ou se passar muito da tensão ali que ele tem de tolerância. Ele é um carinha mais, sabe, cheio de exigências. Mas, enfim, vamos focar na simbologia. A gente tem vários tipos. Tem cilíndrico, tem cerâmico, tem eletrolítico, tem de poliéster, tem de tântalo. Mas, ó, geralmente quando a gente está falando de capacitor de poliéster não, capacitor cerâmico, né? Que são capacitores que não têm polaridade, coisa e tal. São capacitâncias pequenininhas, geralmente. A gente usa esse símbolo, ó, porque não tem polaridade, né? Esse mais aqui pode usar também, mas se você não usar o mais, a gente entende que é o capacitor sem polaridade, tal, placas paralelas, né? E esses outros aqui geralmente são usados para os capacitores polares ou cilíndricos ou eletrolíticos, sabe? Muitas vezes. Mas vocês não precisam decorar cada símbolo, não, sabe? Se vocês só representarem o mais de um lado já tá bom, ou se ele não tiver polaridade, deixa sem, já dá para entender. Indutor é aquele cara, lembra aquele cara que a gente usa muito em motor, né? Aquele cara que armazena a energia em forma de campo magnético. E aí, olha só o tanto de variações que a gente tem de indutor, dependendo da aplicação. É o mundo, né? É um mundo de fio enrolado, mas é um mundo. Então, olha só.
Aí a gente tem com núcleo de ferro, núcleo de ar, núcleo de ferrite, núcleo do que você quiser. Ó, tem alguns que são inclusive SMD, que a gente chama, são dispositivos bem pequenininhos para, no nosso celular, por exemplo, são esses indutores que a gente tem, parecendo um chicletinho, né? Mas na verdade é um indutor. Olha aí o símbolo. Então a gente tem o de ar, né? Núcleo de ar, núcleo de ferro, núcleo de ferrite. Gente, isso não se preocupem com essa simbologia específica. Guarda que geralmente o indutor ele vai ser só esse cara aqui, ó. Se guardar isso já está ótimo. Ou se não guardar também, depois você pode consultar, esse slide vai estar disponível, não tem erro. Não precisa se preocupar, estressar com decoreba, não. Por favor, decoreba não. Vocês vão consultando à medida que vocês forem fazendo, sabe? Acredito que a simbologia aí, para o que vocês precisam, vocês vão encontrar tudo aí. Ou no software de desenho também vocês vão encontrar. Diodo, né? Diodo, aquele dispositivo semicondutor, né? Que a gente permite a passagem de corrente num sentido e no outro não permite, não era isso? Então aí, ó. Aí você fala, nossa, mais símbolo esquisito, mais coisa com muito detalhe. Mas o legal do diodo, gente, é que você não precisa decorar. O diodo, você decora esse daqui, né? Que é o basicão. O resto é imaginação e vai na fé que dá certo. Olha só. Esse aqui é o diodo comum, não é? É esse aqui, esse carinha aqui, que a gente até passou lá na sala no início do semestre, né? Quando a gente estava tendo aula presencial. Esse é o diodo comum, né? O diodo PN. Olha só, a setinha dele aqui, ó, a setinha dele é aqui, ó, é essa faixa branca é essa seta aqui. Ele aponta para ela, quer dizer, é o sentido que ele permite passagem de corrente. Mas tem o cara que é o parente dele, né? O primo dele, o diodo Zener. Ele tem até o nome, o diodo Zener. Ele é um diodo que já não é para retificação, ele não é para permitir a corrente passar de um lado. Ele tem uma outra função, que é manter a tensão de tudo que for ligado em paralelo a ele, manter a tensão fixa, entendeu? Então ele dá uma estabilizada no seu circuito e tal. Olha só, ele é Zener, né? Z de Zener, olha o Z aqui. Onde é uma seta no outro, é um Z. Aí pronto, aí, bateu o olho ali, não, isso aqui é um diodo Zener, entendeu? O LED, o que é o LED? Diodo é emissor de luz, não é isso? Diodo emitindo luz, setinha para fora, né? Setinha para fora, vão fingir que é luz, tá, gente? Só para ficar mais simples. Então é o diodo emissor de luz, é o LED, olha só que bacana. Esse carinha aqui. Mas existe o cara que é ao contrário do LED, ele não emite luz, ele recebe luz e quando ele recebe luz, ele funciona como um sensor. E aí esse sensor, ele recebe luz, incide fótons sobre ele, ele vai, né, permitir a passagem de corrente elétrica. É quem? É o fotodiodo. Olha aí. A luz chega, ele vira diodo. Então é o contrário do LED, né? O LED emite, esse cara recebe. Ele é muito usado para sensor, né? E por exemplo, eu tenho aqui um cara emitindo, eu tenho um LED e tenho um fotodiodo do outro lado. Aí eu tenho, sei lá, um sensor de presença, né, numa porta ou numa entrada de um prédio. Passou alguém entre esses dois negócios, entre esses dois sensores, pronto. Já é alguém que não era para estar ali, já vai acionar o alarme. Então, são dispositivos bem interessantes, né? E aí a simbologia deles, intuitiva também. Agora, o transistor bipolar de junção, olha só. O transistor bipolar de junção a gente encontra também de vários tipos, potências, encapsulamentos, né? Uns parecendo chiclete, outros parecendo qualquer coisa maluca, sabe? Barra de chocolate, qualquer coisa. Vocês devem estar vendo esse vídeo, vocês devem estar pensando, nossa, esse cara tá com fome. Mas não, é o pensamento aqui que é meio. Enfim, sem tantos parênteses, senão vai complicar. Olha aí a simbologia, né? Lembrando, gente, que o transistor a gente tem ele NPN ou ele PNP, que significa
significa o sentido da corrente, né? Quer dizer, significa em linhas gerais, muito gerais, que ele vai, olha, em um dos casos, quando é o NPN, ele pega a corrente aqui, ó, chega a corrente do B, né, da base, B de base, do C de coletor, né, vem uma corrente por aqui, outra por aqui e sai por aqui, pelo emissor, pelo ED emissor. Agora, quando é o transistor PNP, o que acontece? Eu tenho a base e o coletor, que eles fazem o quê? Chupa a corrente que vem do E. Então ele puxa, né? A corrente está lá, ó, a base e o coletor estão lá, puxando a corrente que vem do E. Então, lembrando só, linhas gerais, esse dispositivo serve como chave, né? Porque ali, ó, se você jogar uma corrente no B, ele vai permitir que o que está ligado do C para o E conduza. Você pode ligar um LED, você pode ligar um relé. Lembra do relé? Aquele carinha que funciona como se fosse uma chave para ligar dispositivos de maior carga, de maior potência. Então é isso, né? A aplicação pode funcionar como chave, ou ele pode funcionar de um outro jeito. Você pode pôr uma corrente pequenininha aqui, vai virar uma correntona maior aqui no C, né? No coletor. Então, como amplificador e como chave, geralmente essas duas aplicações. Bom, é importante a gente falar sobre um carinha que está sempre presente nos circuitos elétricos, na representação deles, que é o referencial de potencial. Né? Esse referencial de potencial ele é conhecido como ground, GND. É o ponto onde o circuito tem a tensão de 0 volts. Mas é o que a gente considera como 0 volts. É a nossa referência. Né? Se a gente for pensar no plano cartesiano, é o ponto zero. Olha o símbolo do GND aí. Esse é o símbolo mais comum. Vocês podem... Desculpa. Vocês podem encontrar esse símbolo de diversas formas. Pode ser um triângulozinho, pode ser riscos paralelos diagonais, mas geralmente a gente vai encontrar esse e vai usar esse para nossas representações, né, cotidianas aí. Então o GND ele é como se fosse o chão, né? Você vai medir a altura de um prédio. Ah, mas eu vou medir a altura do prédio com relação a quem? Com relação ao solo, né? Ou o nível do mar, ou qualquer coisa que você tenha que seja a sua referência. É o que a gente usa como GND. Olha aí um exemplo. A gente tem um circuito, né, com uma bateria de 10 volts e dois resistores. E aqui, ó, olha só o carinha que está aqui. GND, ele mesmo. Então vamos entender o que esse malandro está fazendo aqui, né? Olha só, 10 volts, os resistores são iguais, a tensão vai se distribuir, né? 5 volts para um, 5 volts para o outro, são iguais, fica tudo igual. Então eu vou medir a tensão aqui, ó, em cima do resistor, eu ponho positivo aqui, negativo aqui, beleza, quantos volts eu meço? 5 volts. Por quê? Porque aqui eu tenho zero, né? No GND eu tenho zero. E na outra ponta eu vou ter alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o quê? Zero mais a queda de tensão que teve aqui. Qual foi a queda daqui? 5 volts. Pense, porém, que eu estou num dia de fazer pegadinha ou que eu tenho algum interesse escuso não revelado e quis trocar o GND de lugar. Ou posso ter ficado doido e fiz isso por confusão, alguma coisa. Mas é uma coisa que vale a pena analisar, né? Qual vai ser a tensão se eu tiver o ground aqui, ao invés daqui embaixo? Bom, agora a minha referência não é mais o negativo da bateria. A minha referência é a ligação entre os dois resistores. O meio do circuito, vamos dizer assim. Ali é a referência, ali é 0 volts. Ora, quer dizer que eu vou ter 5 volts em um, 5 volts em outro? Sim. A corrente vai ser a mesma, não é? A corrente elétrica vai ser a mesma. A tensão que vai cair sobre cada um vai ser a mesma. Porém, né? O que eu vou ter aqui? Eu tenho aqui, ó,
5 volts, não é isso? E na hora que eu vou medir com o multímetro aqui, os valores vão ser iguais. 5 volts aqui, 5 volts aqui, né? Só que aí na hora que eu for medir com o voltímetro, aqui eu tenho zero. Olha só, que coisa curiosa, né? Se aqui é a minha referência, então aqui é 0 volts. Se aqui é zero, uai, eu não posso ter 10 volts em cima desse resistor, não é? Não posso. Então eu tenho aqui, olha só, uma queda de 5 volts. Aqui eu só posso ter zero. Que valor eu vou ter aqui? Menos 5 volts. Entendeu? Eu inverti a minha referência, então o zero passa a ser um valor de tensão maior, ele tem que ser, né? Do que esse ponto aqui. Para a corrente fluir nesse sentido, né? Ela vai do maior para o menor, para ela manter, essa tensão tem que ser maior do que essa. Então aqui eu tenho zero, aqui eu vou ter uma queda de menos 5 volts, né? 5 volts vai estar aqui embaixo, olha só. Então menos 5. Bom, isso tudo para mostrar que aonde estiver o GND vai ser o seu ponto de 0 volts. Isso não muda. Então é importante analisar essa questão, porque vira e mexe vai aparecer nos circuitos o GND. Normalmente ele vai nessa parte de baixo aqui, né? Ligado à bateria, mas pode eventualmente aparecer em outro lugar. E aí vocês têm que lembrar desse macete. Onde está os GND é 0 volts. Sem conversa. Formas de ligação, vamos passar rapidinho nisso que é bem simples. Série paralelo ou misto, né? Série, a corrente passa a mesma por todo mundo, né? Como se fosse a ciranda cirandinha, um dando a mão para o outro, pronto, a mesma corrente. Paralelo, aí a corrente se distribui. Não tem nem analogia para isso. Eu falei ciranda cirandinha, mas esse daí pode ser... Não sei. Não sei, não vou pensar em analogia não. Aí todo mundo vai estar aqui, ó, ligado em paralelo, a corrente se distribui, né, para cada elemento. Então isso é uma coisa que é importante a gente entender o que é série, o que é paralelo, para entender as ligações dos nossos circuitos e nossos projetos, né, gente? Fundamental. Mas às vezes não é simples, então se vocês tiverem dificuldade em identificar o que é sério, o que é paralelo, né, vocês sintam-se à vontade para nos perguntar aí. Bom, dito isso, nós passamos sobre, demos uma olhada sobre a parte teórica, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas sobre a parte de simbologia. Agora vamos pôr a mão na massa. Esse software é o KiCad. Ele é um software gratuito e a gente usa ele para fazer desenhos de esquemáticos e outras cositas mais, mas a gente vai falar hoje sobre desenhos de esquemáticos. Primeira coisa que vocês vão fazer, por favor, é baixar conforme o procedimento que está aí nesse slide, né? Vocês vão abrir o site e tal, o link, né? Vão fazer o download, configurar para o seu computador, instalar, né? Para poder começar a mexer. A tela inicial dele é essa daí, ó, né? Vocês vão ver lá e tal, com ela baixada, vocês vão poder brincar. Não precisam necessariamente seguir esse tutorial no primeiro momento, tá, gente? Vocês podem passear pelos botões da tela, sabe? Podem conhecer, se familiarizar. Eu acho que às vezes é até melhor começar assim, porque aí vocês podem ficar mais à vontade com o software, né? E aí depois vocês passam para o exercício. Às vezes vocês conseguem descobrir coisas assim que a gente nem sabe também. Então aí, ó, a tela inicial. Vamos ver como é que a gente faz. Cria um projeto. Vamos lá, você vai em arquivo, novo, projeto. Ok? Daí vai abrir uma janelinha lá para você criar o nome do arquivo. Você dá o nome que você quiser, que achar mais bonito, salva. Salvou, beleza. Olha aí. Aí ele vai aparecer para você a tela inicial de novo, né? E aí você vai selecionar o quê? Esse carinha aqui, editor de layout esquemático. Selecionou, beleza. Olha, aparece esse carinha aqui, ó. Fica um negócio já com cara de profissional, hein?
E olha que você nem começou o projeto, o desenho do projeto, e ele já tá bem, ó, o acabamento direitinho, o template lá do jeito que você vai documentar ele, né? Então aí aparece isso, essa tela. Beleza, vamos lá onde inserir, né? Tava lá, ó, fui inserir símbolo, cliquei. Aí ele vai aparecer uma cruz, né? Eu vou clicar na tela, em algum ponto, e vai aparecer para mim uma multidão de dispositivos, sabe? Sem fim. Praticamente tudo que você imaginar vai ter aí, né? Olha só. Aí eu quero o Arduino, né? No Arduino eu vou lá, seleciono, digito o nome Arduino, eu vou ter vários Arduino, né? Vou ter o Arduino Leonardo, Nano, Uno, só não vou ter da Cabeleleila Leila, mas o resto eu vou ter de tudo. Então aí você seleciona o Arduino que você quiser. Beleza, selecionou, vai selecionar um ponto da tela que você ache melhor, né? Que você ache mais cômodo para poder ligar seus dispositivos e tal, seus sensores. E aí vai lá e bota o Arduino no meio. Desculpe. Aí se você quiser aumentar ou diminuir o zoom, pode usar o scroll do mouse. Vamos inserir um push button, uma chavinha, né? Igual a gente já fez no laboratório algumas simulações. Aí você escreve push e vai aparecer outra infinidade de opções. Você vai selecionar qualquer um, né? Qualquer um assim que se aproxime do que a gente queira. Aí a gente selecionou esse aqui, ó, SW Push. Beleza. Aí você vai lá, né? Seleciona o local onde você quer fixar na tela, solta, né? Se quiser reposicionar, é esse procedimento aí que está demonstrado. Você vai selecionar com o botão esquerdo do mouse, vai ficar azul, né? E aí o objeto vai ficar dentro desse retângulo. Você seleciona ele e solta, arrasta para onde desejar, né? E clica de novo para fixá-lo na melhor posição. Se quiser copiar, né? Também Ctrl C, Ctrl V, depois de você ter selecionado, como a gente viu no slide anterior, com o retângulo azul. Rotacionar o elemento, tá aí o procedimento. Vocês podem ver com mais detalhes depois. Agora vamos lá selecionar um resistor, né? De novo inserir, símbolo, digita resistor, aí vai aparecer um monte, tal. A gente quer esse, ó, R, né? De resistor. Lembra? Olha o símbolo aí, gente, ó. Então a gente já sabe o que é esse símbolo. Resistor. Bom, já estamos, né, fazendo nossa revisão aí do que a gente viu hoje. Fixou na tela, você vai editar as propriedades e digitar um valor que você queira para esse resistor, né, para documentar ali e tal. 10K, por exemplo, né, 10 quilômetros. Dei esse valor para o resistor, agora eu vou mexer com quem? Alimentação. Não existe circuito sem fonte de energia, né? O Arduino vai ser um monte de metal semicondutor se eu não ligar ele numa fonte de alimentação. Selecionei a alimentação. Aí eu seleciono o que? 5 volts, que é a fonte do Arduino, né? Vou selecionar. Beleza, 5 volts, soltei na tela. Ah, detalhe, vocês vão fazendo isso, ó, de um jeito que vai ficar mais cômodo para vocês, que é o que? Próximo dos 5 volts da placa, né? Se colocar do outro lado e tal, longe, fica muito trabalhoso, fica um monte de fio passando, fica feio. Deixa eles mais pertinhos assim. Ou não, né? Mas aí isso é recomendação mais para facilitar aí a visualização do negócio. O ground, né? De novo, a referência. Selecionou, colocou ele lá. Agora vamos fazer conexões. A gente seleciona, né, lá o inserir fio. Clica com o botão esquerdo, né, sobre o terminal do elemento que a gente quer conectar. Solta e clica novamente sobre o outro elemento que vai ser conectado.
tá aí. A gente vai fazendo isso para cada um, para todos os elementos que estão no circuito. Pronto. O que que esse negócio faz? Esse circuito vai ser um circuito que eu aperto um botão e o Arduino vai reconhecer que eu apertei o botão. Só isso. Não vai acender LED, porque não tem LED aí, não tem nada. Ele só vai, ó. Liguei o botão, o que que vai acontecer? Vai ter uma corrente que estava passando aqui, ó. Ela vai vir para cá. Aí eu vou ter quantos? 0 volts aqui, ó. 0 volts por quê nesse pino? Porque quando eu fecho, isso vira um fio, não é? Se eu fechar, olha só quem está aqui. Ahá, 0 volts, ground. Lembra? Onde eu ligo o ground é 0 volts, pronto. A hora que eu aperto esse botão, fatalmente esse cara vai para os 0 volts, ele não tem escapatória. E aí, quando eu solto o botão, tô salvo, agora eu tô com 5 volts aqui. Tô jogando 5 volts nele. Bom, então aí você consegue fazer uma série de associações, né, gente? Por exemplo, você consegue fazer um negócio que, quando eu tiver 0 na entrada, eu quero que ele ligue um LED, né? Vamos fazer isso para simular um sensor, né? Quando tiver 0, significa que eu liguei um sensor. Quer dizer que eu tenho que ligar uma outra coisa lá, um LED para indicar que o sensor foi acionado, né? Ou talvez eu tenha que ligar uma buzina para poder avisar um sinal sonoro, né? Aí vai depender das conexões que vocês fizerem nas imaginações de vocês, né? É uma caixinha de Lego. Isso que é legal do Arduino. Vamos salvar o projeto? Então tá, vocês fizeram tudo bonitinho, né? Estamos todos orgulhosos do nosso primeiro projeto e tem que estar mesmo, porque isso é um negócio muito bacana de a gente fazer. A gente vai lá, né? Seleciona esse ícone aqui, né? E salva. E aí, uma brincadeira, né? Pra gente fazer, vocês vão implementar um circuito com pelo menos mais 3 dispositivos. Aí vocês escolhem quais dispositivos vão ser, né? Pode ser LED, pode ser buzzer, pode ser outros botões, né? Mas aí vocês vão fazer esse circuito e bola uma historinha aí para o que ele vai fazer. Qual vai ser a aplicação desse circuito, né? Documenta, salva e aí a gente vai ver o que dá, né? E, bom divertimento para vocês. Obrigado por terem assistido essa aula. E como eu disse, estamos aí para sanar as dúvidas de vocês, tá? E estejam à vontade para entrar em contato. Então, até a próxima.